Daí, pessoal, mais uma resolução. Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular, cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em quanto por cento? 4%, 20%, 24%, 30% ou 36%. Uma questão bem simples que pode ser resolvida por um processo intuitivo. Eu tinha uma peça que os lados era retangular e os lados mediam 30 e 15 centímetros. Então, vou construir essa peça aqui, ó. 15 e 30. Então, mais ou menos assim, sem pensar muito em escala. Então, de uma forma representativa. Aqui está a peça. E aí, então, esse lado menor 15 centímetros e esse maior aqui 30 centímetros. E aqui eu tenho a área original dessa peça. A área de retângulo, sabemos que é base vezes a altura. A área desse retângulo, 15 vezes 30 em centímetros quadrados. A área igual 3 vezes 15, 45, com 0, 450. Então, eu tenho aí 450 centímetros quadrados. Então, esta é a área, dá para chamar de área 1, ou área original, como ele chama. Esse retângulo, pelo cozimento, essa peça, ela de certa maneira encolheu, ela ficou reduzida. Então, reduziu-se 20% nos lados. Então, eu vou construir aqui a peça um pouco menor para dar a ideia da diminuição. Essa diminuição, de repente, não vai ficar proporcional à diminuição percentual que a peça sofre, tá? É só um esquema, então ela fica menor aqui. E aí eu tenho essa nova área. Então eu preciso agora definir quais são os lados, quais são os valores dos lados que eu obtenho aqui nessa nova peça. Então eu vou pensar assim, fazer um cálculo aqui. Se eu pego 30 e diminuo 20%, que é o quanto ela reduz a medida, eu tenho 30 menos. Bom, aí pensa, 10% de 30 é 3. Então 20% é 3 mais 3 é 6. Então essa redução aqui, ela equivale a 6. Então ali a diminuição é 30 menos 6. 30 menos 6, 24. Então esse lado que media 30, agora mede 24 centímetros. O mesmo raciocínio eu estabeleço com a medida 15 centímetros. Eu tenho aqui 15 centímetros menos 20%. Bom, então isso vai ficar 15 menos alguém. Esse 20%, se eu pensar aqui 10% de 15, 10% de 15 equivale a 1,5, a 1,5, né? É a 10ª parte. Como são 20%, é 2 vezes 1,5, que vai me dar 3. Então, essa aqui é a efetiva diminuição da peça, na medida da peça dos 15 centímetros. Então, aqui, ó, esse 20 centímetros equivale a 3. Então, aqui 15 menos 3, que resulta 12. Então, essas são as novas medidas. Então, a área aqui, ó, que eu posso chamar então de área 2, chamando essa aqui de área 1, esta área 2, que também é base vezes altura, base 2 vezes altura 2. Dá para dizer aqui, ó, base 2 vezes altura 2. Esta área 2 é igual a base nova 24, vezes a altura que, lembra? Nós definimos 12. E aí eu tenho 24 vezes 12, área igual. Aí vou fazer aqui 24 vezes 12, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 2, 2, 288. Então a área 2 aqui, ela é 288 centímetros quadrados. Houve uma redução de 450 para 288. Como ele quer isso percentual, eu vou fazer por regra de 3, eu acho que é mais tranquilo, né?
450, que era o modelo inicial, me dá 100%. Aqui sempre também tem uma situação, quando há variação percentual de alguma coisa, tanto faz variação para menos quanto variação para mais, o normal é tomar-se o primeiro valor, o valor inicial, como 100%. Então, como a peça ela tinha 450 e depois se transformou em 288, esse primeiro valor, em geral, é o 100%, a não ser que o exercício determine outra coisa. Então, 450 é 100%, e aí eu tenho que calcular a porcentagem da redução. Ó, ficou reduzida em. Então, se eu usar o 288 aqui, eu até posso, eu vou encontrar quanto que a peça ficou, e aí depois tem que diminuir percentualmente. Ou então, eu já encontro a porcentagem direto, se eu diminuir 450 que eu tinha, 288 que eu fiquei. Olha aqui, ó. 10 menos 8, 2. Aqui cedeu 4, 14 menos 8, 6. Aqui cedeu 3 menos 2, 1. 162. Então, esse 162 é a diferença absoluta, que vai gerar aqui um X%. E aí, quem cruza com um X fica dividindo, né? Eu já sei que 450 aqui fica embaixo. E em cima eu tenho outro produto, 162 vezes o 100. Já posso aqui cancelar esse zero com esse zero. Tem lá 1620 por 45. X igual. Aí vou realizar essa divisão, né? Aqui, 1620 divide por 45. 16 não dá, 162 por 45 dá 4, passa. Não, dá exatamente 4, né? 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Então, 4 vezes 45 dá 162. Não, isso aqui não vai dar. 4 dá 90, dá 180, não dá 4 não. Dá 3. Dá 3. 3 vezes 45, aí sim, dá 120, 15, 135. Ok, aqui 12 dá 7. Aqui eu tenho 12 dá 7. Aqui eu tenho 152, 27. Aí baixa o zero, esse zero não precisa botar nada lá porque esse zero já existia. 270 divide por 45. Agora sim, ó, 45 vezes 2 dá 90, né? Então 270 dá 3 vezes 90, então dá 6 aqui. 6 vezes 45 dá 270 exato. E aí zerou. Aí sim, então tá aqui a conta final, dá 36, x igual a 36%. Se eu tivesse usado aqui, ó, o 288, eu acharia aqui 64%. Mas aí 64% é o quanto fica, né? O quanto ficou. Como ele quer a redução, teria que diminuir 100% menos 64%. Ok? Então ficamos aí a alternativa E. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica com meu forte abraço. Obrigado pela visita ao canal e até a próxima.